E graças a Deus, porque ele ganhou a Copa do Brasil, porque aí, senão ia ser ameaçado o primeiro emprego dele no Flamengo, e eu acho que tem super potencial. Fala, nação rubro-negra, Túlio Rodrigues aqui com mais um vídeo. Amigos e amigas aqui do Coluna do Fla, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Vamos reagir ao Petkovic, é o nosso grande ídolo, Pet. Ele falando sobre o início de carreira do Filipe Luís e faz críticas ali à gestão anterior do Flamengo. Então vai ser muito interessante para a gente fazer uma pequena análise aqui e reagir também às falas do Pet. Vamos lá. O trabalho, você analisar o trabalho, ele precisa ter algum tempo. Então, o Filipe Luís, sem receio nenhum, posso dizer que é um cara super inteligente, super bacana, que gosta e se prepara. Então, tudo são condições daquela coisa, que pode ter chance de exercer um trabalho bem bacana. Nós aqui no Brasil misturamos o que é o trabalho com o que são resultados, porque somos imediatistas. Recentemente, ontem, acho que respondi uma pergunta sobre sobre técnicos portugueses que tiveram sucesso aqui, que é JJ, Luiz Castro, Arthur Jorge e o Abel. O único que posso analisar, o resto ficou muito pouco para você dizer. E aí, sobre o trabalho? Tiveram um resultado maravilhoso. JJ teve um resultado maravilhoso. Começou quando chegou, deu liga, porque isso depende muito do momento do clube, do momento de situação do clube, de política econômica, que se junta jogadores do elenco para que um treinador possa fazer o trabalho e ter sucesso. E teve os outros nomes que não tiveram, não tem. Então, agora o Abel tem um trabalho consolidado de 4 anos. Você pode. Eu queria rapidamente fazer um comentário aqui que é interessante, né? Essa ascensão de treinadores portugueses aqui no Brasil. Eu estava vendo uma entrevista do Lúcio de Castro e ele falando sobre essa questão dos treinadores, né? Portugueses e brasileiros e tal. E tem muita questão que você já começa muitas vezes da preparação, no caso do indivíduo, né? Então, assim, falando de escola, a parte de educação mesmo, que com certeza na Europa é muito melhor, a depender, logicamente, da condição daquela pessoa, né, da família dele. Aí ele vira jogador de futebol, né? Muitas vezes não pode se dedicar ao estudo, então você já tem uma preparação que lá na frente, você, quando for se dedicar a treinador, isso acaba tendo uma importância muito grande. E aí, aqui no Brasil, a gente tem um costume de falar assim, não, mas o treinador tal é estudioso. E aí ele estava falando da diferença, por exemplo, que não é essa questão, né? Tem vários treinadores, cada um a seu jeito, que ele tem um treinador que prima mais pela parte tática, então ele vai estudar, vai se dedicar àquilo, outro mais da parte física, mas também ele vai se dedicar a estudar a parte física. Mas é a questão de você criar novas ideias no futebol, de você, de alguma forma, revolucionar. E aí ele cita muito isso na questão, por exemplo, Guardiola. Guardiola trouxe uma maneira de jogar do Barcelona que todo mundo teve que correr atrás. Cara, como é que a gente vai fazer para parar, para fazer igual? Né? Você teve o Mourinho, que fez grandes embates, né, treinando equipes contra o Barcelona, do Guardiola, que trouxe uma nova maneira de jogar. E qual foi o último treinador brasileiro que teve alguma revolução, que trouxe algo novo para o futebol, né? Você viu que o Jorge Jesus não trouxe nada de revolucionário, ele não criou, na verdade, né? Ele, na verdade, trouxe da Europa para cá e executou um estilo de jogo que a gente não via sendo executado no Brasil. Trouxe da Europa. E foi a revolução que foi no futebol brasileiro, a ponto de diversas equipes contratarem técnicos portugueses, e aí parte de uma premissa nada profissional, que você vai pela nacionalidade, origem do treinador, coisa que não faz sentido algum, sem analisar outras questões, outros aspectos técnicos, né, e pessoais também do profissional, mas, né, é o futebol brasileiro. Vamos seguir aqui. Você pode analisar, está no mesmo clube, então você pode ver a cara dele, conhecimento dele, virtudes dele e defeitos dele. Dos demais, você fica naquele impacto que criou. Quanto tempo trabalhou Arthur Jorge no Botafogo, mas fez o resultado que entrou na história do clube. E ele era
Da onde veio? Que tipo de experiência ele teve? Veio de Braga que tinha que ser mandado embora. Então, você... E aí entra aquela questão, né? Que é o legado. O Jorge Jesus no Flamengo, ele deixa um legado, não um legado de um trabalho que fosse ser continuado, porque ele saiu, levou todo mundo, o Flamengo não tinha ninguém, não tinha uma equipe permanente, né, de comissão técnica e tal, acabou não aproveitando. Mas eu falo um legado no modo geral, na maneira de jogar, na maneira de você, né, de você ver o futebol aqui no Brasil, e para não deixar só o resultado. Ele está falando do Arthur Jorge, mas beleza, ele deixou algum legado, além dos títulos, logicamente, que são importantes, mas algum legado além disso, não deixou. Você não pode julgar os treinadores, os profissionais, ter um resultado simples em um curto período, porque a nossa cultura exige resultado de imediato. Então, o Felipe, sendo preparado, como começou a ser preparado, pode ser que a oportunidade para ele aparecer mais cedo, mas ele está mostrando que mesmo ter aparecido mais cedo a oportunidade de assumir o Flamengo, porque não estava ainda, na minha época, na minha opinião, ainda precisava, né? Apenas começou como técnico na base, que se a gente olha exemplo de grandes treinadores europeus, eles trabalham na base no mínimo 1 ano para cima, e depois assumem um clube. Isso foi com qualquer um, como Xavi, com Guardiola, com Luiz Henrique, com todos os técnicos que são grandes. Começa isso. E o Felipe, de repente, pintou essa oportunidade pela incompetência de gestão do ano passado e ano retrasado de gerar resultados. E aqui a gente tem que fazer uma análise do contexto, né? E que assim, que o Felipe Luiz, isso que o Pet está falando, e o Pet jogou na Europa, conhece a cultura, conhece a preparação, ele tem muita propriedade para falar, mas o Felipe criou um planejamento para ele de carreira, tanto que ele, quando o Dorival vai para a seleção, chama o Juan, tira o Juan do Flamengo, e também vai trabalhar na CBF, e queria levar o Felipe Luiz. Felipe, não, eu quero desenvolver um trabalho na base. O Flamengo dá oportunidade para ele de começar no Sub-17, e ele, a ideia dele era permanecer lá, para criar essa experiência. Ele fala do Guardiola. O Guardiola, ele permaneceu durante muito tempo no Barcelona B, trabalhando com Domi e outros nomes também importantes no Barcelona, ganhando experiência, jogando, sabe, em vários lugares, tendo, né, criando uma bagagem para depois assumir o time de cima. O Felipe Luiz, ele começa no Sub-17, fica alguns meses, esqueci agora o nome do treinador, mas ele é negociado, né, eu quero o técnico do Sub-20, é negociado com o mundo árabe. Aí o Felipe Luiz vai para o Sub-20 já, não era uma coisa planejada, ele assumiu o Sub-20 naquele momento, fica no Sub-20 também mais alguns meses, não lembro se foi 1 ou 2 meses, alguma coisa assim, chegou a ser campeão mundial e tal, e aí depois vem essa oportunidade de gerir o time profissional, que é igualzinho à ascensão do Wesley no time do Flamengo. A ascensão do Wesley no time do Flamengo é porque o Flamengo negociou o Rodinei, não renovou com o Rodinei, não analisou os aspectos táticos e de necessidade do treinador que ele havia acabado de contratar, que era o Vitor Pereira, de você ter um lateral que pudesse jogar como ala. O Varela não era esse jogador, aí você sobe o Wesley, que tinha aquela característica, e coloca o moleque no fogo, sem uma transição adequada, joga lá e vambora. E o Felipe Luiz foi pela incompetência, porque não estava planejado o Felipe Luiz, como o Landim cansou de apregoar em entrevistas, de que ele iria ter alguns meses de experiência para já chegar com menos de 1 ano e assumir o time profissional. O que fez a ascensão do Felipe Luiz, no caso ali, para sair do Sub-17 e ir para o Sub-20 e depois virar treinador do profissional, foi por conta da política do Flamengo. Se não fosse um ano eleitoral, o ano de 2024 teria os mesmos resultados do ano de 2023, porque as mesmas atitudes estavam sendo tomadas. Então, como estava no processo eleitoral, eles se viram na necessidade de ter que demitir o Tite, né, para ter alguma chance de conquistar a Copa do Brasil, que era o que nos restava, e aí colocou o Felipe Luiz, né? O que o Flamengo merece, o que o Flamengo merece. E a última cartada foi o Felipe Luiz, e graças a Deus, porque ele ganhou a Copa do Brasil, porque aí, se não ia ser ameaçado o primeiro emprego dele
no Flamengo e eu acho que tem super potencial. Então agora tem que deixar. Agora tem que deixar o trabalho. E 1 ano para trabalhar, e 1 ano, e 2 anos, para que mudar se o trabalho é exercido durante as semanas, durante o microciclos, macrociclos, periodizações, está tudo bem? Com potencial Flamengo, os jogadores, que resultado vai vir aos poucos. Daqui a pouco vai perder, não vai jogar bem. Faz parte. Mas é um ambiente criado, uma harmonia, coesia muito bom, aí não tem perturbações. Normalmente, no primeiro ano de nova gestão, não tem. Só quando começa já o segundo ano, começa já a pensar das reeleições, aí começa perturbações. Então, eu acredito que esse primeiro ano, o Flamengo vai ter paz de trabalhar e acho que o sucesso deve vir. O trabalho... O Pet, ele tem uma visão, né, que é justamente isso, e de conhecimento também de Flamengo até político, né? O Felipe Luiz vai ter uma tranquilidade, de certa forma, para trabalhar nesse primeiro ano. O título da Copa do Brasil ajudou nisso, porque senão ele já seria cobrado. Isso dá uma tranquilidade para ele trabalhar. E tem a questão política do clube, né? Se os resultados também não chegarem, não darem esse tempo que o Pet está falando para o Felipe Luiz, logicamente que, meu amigo, é aquilo, né? A própria torcida que hoje idolatra, que hoje defende o Felipe Luiz, em cima de uma linha que você fizer de crítica, vai ser a primeira a tirar a pedra e falar, tem que tirar. Mas muito legal aí ver essa visão do Pet aí, né? Como ele é inteligente, consegue analisar bem os contextos do próprio Flamengo, também do futebol como um todo. Então é isso, galera. O que você achou da opinião do Petkovic? Deixa aqui no comentário. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Tudo nosso, nada deles, e até o próximo vídeo.